Olá, caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Como sabem, eu sou o professor Maurício, do Colégio Renascer, e na aula de hoje nós iremos estar concluindo o capítulo que nós iniciamos na nossa última aula, tá bom? Eu quero aqui fazer, nesta aula, uma abordagem de caráter mais holístico, também trazendo a questão teórica que foi aí apresentada na última aula para uma realidade pragmática, ou seja, para o nosso campo concreto da nossa vida, tranquilo? E antes dessa aula eu quero também trazer aqui, a nível de reflexão, duas questões que eu creio ser, para esse momento, questões pertinentes. A primeira é que na semana que vem, a partir do dia 22, o Colégio Renascer vai aí estar desenvolvendo aulas online, aulas ao vivo, no qual nós estaremos a utilizar dos avanços tecnológicos para continuar a construir um conhecimento rico no campo teórico, mas que também nos convida a uma prática consciente e responsável frente à nossa sociedade. Dentro desse campo de análise, eu quero que nós possamos já, desde então, acordar uma questão que creio ser importante. A priori, nossa aula, nós teremos uma parte do campo teórico, tá bom? Vou trazer aí teorias, conceitos, pensadores, que vão aí fundamentar a nossa discussão dentro da reflexão filosófica, beleza? Num segundo momento, eu quero que nós possamos, assim, abrir a nossa discussão, que você possa dar a sua opinião, possa contribuir para a nossa aprimoração do conhecimento frente aos conteúdos que serão abordados dentro das aulas e aí por diante. É importante, aluno, que você, por favor, possa trazer aí questões, indagações, possa contribuir com a aula. Toda opinião, toda dúvida, não existe dúvida que não é importante. Toda dúvida é válida, inclusive para a construção do conhecimento filosófico, tendo em vista que para a filosofia a dúvida muitas vezes é até mais importante do que uma possível resposta, porque é na dúvida que dinamiza a própria construção do conhecimento. Aí eu peço que você, aluno, de maneira muito espontânea, possa pedir a palavra quando for, aí no caso, quando for o momento oportuno, e possa colocar as suas questões, as suas dúvidas, as suas opiniões frente ao conteúdo que será abordado, tá bom? E se você tem aí um pouco de timidez, nós também teremos um chat que você pode digitar a sua questão e eu mesmo poderei colocar para a turma para que possamos começar aí um debate. É elementar que o nosso debate deverá ser um debate inteligível. Professor, o que é isso, organizado, para que todos possamos aí ouvir com clareza a opinião do outro, tá bom? E frente a isso, nós teremos que, na hora da aula, colocar algumas regrinhas para que possamos ter esse espaço saudável, com certeza, e propensos para que todos possam colocar, uma vez que desejem, a sua opinião, a sua percepção frente ao conteúdo, beleza? A outra questão que também creio ser nesse momento relevante colocar para vocês é que nós, daqui a pouco também, estaremos fazendo uma avaliação do nosso processo de ensino e aprendizagem. E eu quero que você fique muito tranquilo enquanto aprova, tá bom? Dentro do processo de aprendizagem, a prova não é o ponto mais importante. É uma das etapas que constrói, que dão sentido a toda a aprendizagem. É claro que numa prova, que no exame, nós estaremos ali validando dentro de uma prova que eu, professor, vou estar condicionando a você a realizar, estaremos a avaliar o que nós estamos a perceber do conteúdo. Mas é claro que uma prova, ela não abrange a totalidade do seu saber, tá certo? Então fique muito tranquilo, porque essa prova não será uma prova a nível metódica, como poderia ser numa aula convencional dentro de um campo de normalidade. Nós sim teremos aí uma avaliação em que eu vou aí validar a sua percepção do conteúdo, a sua opinião. Claro, pedindo sempre um embasamento teórico, conceitual do que foi aí descrito nas aulas a priori. Tranquilo? Por isso, fique muito tranquilo que nós, se Deus quiser, daqui a pouco estaremos voltando aí à nossa normalidade, mas por enquanto isso não é possível, nós estaremos aqui a desenvolver, a continuar a construir o nosso conhecimento, o conhecimento humano que possibilita inclusive a transcendência
dos paradigmas, das problemáticas da própria sociedade, do mundo como um todo. E como nós sabemos, né, graças a Deus aí, os cientistas, os homens e mulheres que estão a estudar, a tentar entender este problema chamado coronavírus, que causou aí uma pandemia global, já estão encontrando uma possível cura, né? Então, vamos ficar aí esperançosos que daqui a pouco poderemos aí voltar à nossa normalidade, graças aí a homens e mulheres que são comprometidos com o conhecimento, com a ciência, que tem como finalidade melhorar a vida da humanidade. Por isso eu quero, agora sim, na nossa aula de hoje, fazer aqui uma reflexão de caráter filosófico frente ao que nós discutimos na aula passada, em vista já da conclusão do capítulo estudado. Vamos nós? E nesta perspectiva, podemos agora analisar de maneira holística, já concluindo o capítulo 3º, no qual temos enquanto tema geral trabalho e lazer. Na aula passada fizemos uma análise filosófica a nível histórico-conceitual de trabalho. Entendemos que o trabalho deve ser entendido como algo indelével ao ser humano, ou seja, o trabalho faz parte da essência humana, descreve um pouco do que é o ser humano, porque inclusive esse mesmo trabalho possibilitou a evolução de toda a espécie humana e concomitante a isso também foi propiciador aí das transformações das várias sociedades, desde os seus primórdios até os tempos atuais. E nesse entendimento, nós fizemos uma análise holística, né, geral, sobre como que em cada período da história humana o trabalho era concebido. A nível aqui de conclusão, eu quero aqui mais uma vez externar tais concepções. Uma vez em que no mundo antigo e no mundo medieval o trabalho é visto dentro de uma perspectiva negativa, ou seja, o trabalho é uma questão de punição e de vontade divina. Ou seja, as classes mais pobres, por exemplo, no mundo antigo, os plebeus, os servos, deveriam trabalhar, deveriam aceitar essa condição, porque esta era a vontade divina. E o seu trabalho seria, portanto, aí o sustentáculo da manutenção de toda a sociedade, porque o alto clero e a realeza e os nobres deveriam aí ser sustentados por impostos, tributos, resultados do trabalho da plebe, e esta era a vontade de Deus. Somente na Idade Moderna que nós teremos um novo entendimento para o trabalho. Nesse momento, o trabalho é visto enquanto algo que dignifica a vida humana. Mas, para que possamos aqui analisar a fundo esse entendimento, temos também que alinhar a nossa reflexão ao entendimento histórico, político e social. Se no mundo antigo e na Idade Média era justificável a escravidão e a servidão, no mundo moderno esse entendimento não será mais inteligível, ou seja, não é mais aceito por todos, porque agora nós temos uma nova percepção de ser e de mundo, inclusive de direitos civis, políticos e sociais, e nesse momento é necessário se erguer uma classe trabalhadora, tá certo? E por isso que nós teremos aí, dentro de vários estados, de vários países, muitas instituições sociais, políticas, educacionais, que vão incentivar e propagar a ideia de que trabalhar é necessário, de que trabalhar é algo digno. E nesse âmbito de análise, nós teremos aí a classe do proletariado, que será erguida e que vai ter a missão de continuar a manter aí a própria organização da sociedade. Nesse campo de análise filosófica e social, eu quero que nós possamos compreender também que no mundo contemporâneo, ou seja, no mundo atual, no mundo de hoje, nós temos ainda esta realidade em que o trabalho aparece e parece muitas vezes uma questão antagônica, porque se o mesmo, por um lado, ele dignifica, ou seja, dá dignidade à vida humana, uma vez em que o homem e a mulher
quando trabalha, tem aí o seu salário que pode manter aí de maneira digna a sua vida, né? Fazendo aquilo que é necessário, pagando e se mantendo dentro da sociedade. Também nós temos concomitante a isso um entendimento de exploração que faz alusão ao próprio trabalho. E eu quero que nós, caro aluno, cara aluna, possamos, dentro dessa análise filosófica acerca do trabalho frente ao indivíduo e, consequentemente, as inferências positivas dentro da percepção da transformação da sociedade, possamos aqui entender que dentro de um campo mais pragmático, ou seja, de uma realidade concreta, hoje no Brasil, infelizmente, tivemos aí uma última reforma trabalhista que tirou direitos, tirou algumas garantias constitucionais que o trabalhador conseguiu ao longo da história com muita luta e com muita reivindicação. E daqui a pouco, vocês jovens, né, primeira série do ensino médio, vão estar aí também terminando o ensino médio, se encaminhando para o mercado de trabalho. E hoje, infelizmente, nós temos aí uma grande concorrência e é preciso que nós, a cada dia, possamos estar nos qualificando para, primeiramente, responder às várias demandas do mercado trabalhista e, concomitante a isso também, para que possamos, dentro da nossa carreira profissional, termos uma ascendência significativa que faça aí jus ao nosso esforço, à nossa formação. Por fim, quando nós falamos em uma análise de trabalho dentro da perspectiva filosófica, não tem também como nós não dialogarmos com a sociologia, porque existe sim uma inferência frente ao próprio humano, mas que também tem aí reflexos significativos dentro do meio social. E, por fim, eu quero que nós façamos uma última reflexão que creio ser necessário para concluirmos aqui o nosso estudo, que creio ser bastante pertinente, que inclusive aqui faz alusão à nossa realidade vindoura daqui a pouco, no qual nós também teremos que estar aí inseridos no mercado de trabalho. O trabalho, realmente, ele dignifica a vida humana, ele nos dá dignidade, mas nós temos que ter sempre consciência dos nossos direitos e elementar que, para que esses direitos sejam reconhecidos, nós temos que exercer o nosso papel social de indivíduo, pensando sempre num bem comum, numa construção de uma sociedade que preza direitos civis, políticos e sociais. Dessa maneira, poderemos sim construir dentro da nossa realidade um mundo mais justo, um mundo que promove mais igualdade e que inclusive reconhece a importância do trabalho e, logicamente, também do trabalhador. A você um forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu!